Muito bem, estamos aqui com mais um episódio do nosso Criminocast. Obrigado aí pela sua audiência. Segue a gente lá nas redes sociais, segue a gente aqui no YouTube, dá seu like, se inscreve no canal. Mas, sem mais delongas aí, quero apresentar o nosso convidado de hoje aqui, Dr. Rodrigo Batista, meu amigo, delegado de polícia, atualmente titular da DRAD, mais conhecida como a Delegacia das Brigas de Futebol, brincadeira, essa parte, mas ele vai contar um pouco pra gente, pra mim aqui, vamos bater um papo sobre isso, e também é ativista, e aí de direitos civis, vai contar a militância que ele tem desenvolvido aí na sua vida também extra autos aí. Então, Rodrigo, por favor, seja bem-vindo, obrigado, cara, é um prazer te ter aqui, velho. Obrigado, Tomás. É uma oportunidade de participar, falar com esse público tão seleto aí, enfim, que acompanha os assuntos de criminologia, assuntos policiais. Agradeço o convite, o espaço e vamos bater um papo aí, legal. Legal, Rodrigo. Deixa eu te falar. Esse canal aqui é um canal que eu gosto muito de falar de criminologia aqui, de políticas públicas, de segurança e tudo, que é uma área que eu desenvolvo pesquisa, enfim. E também eu gosto de falar dos concurseiros. Eu começo, na verdade, é meio que um ensaio que eu tenho aqui com todo mundo, perguntando a vida de concurseiro. A maioria dos caras que vem aqui quando é polícia, é concurseiro. Então eu queria que você contasse um pouco sua história, assim, onde que você estudou, por que você resolveu ser delegado, se demorou pra você passar ou não passar, os perrengues, estudar as dicas, a palavra é sua. Tá. Então, eu nasci em Guarulhos, né? Morei lá praticamente 1/3 da minha vida. E estudei colégio público, ensino básico, Conselheiro Crispiniano, e no Capitão PM Alberto Mendes Júnior, que é um colégio na região do Jardim Vila Galvão, onde eu nasci, próximo à Zona Norte de São Paulo. Aí fui fazer uma faculdade em Guarulhos, fiz a FIG, Faculdades Integradas de Guarulhos. Hoje mudou o nome, acho que hoje é Unimesp, que se tornou universidade. Me formei em 2004 e eu sempre quis carreira pública, né? Nunca entrei na faculdade pensando em advogar, né? Sempre me identifiquei muito com as carreiras públicas. E a carreira policial de delegado sempre me despertou muito fascínio, né? Muita admiração. Durante a faculdade eu cheguei a fazer estágio, eu estagiei no Ministério Público Estadual de São Paulo, estagiei na Procuradoria de Assistência Judiciária, que hoje virou Defensoria Pública, né? Lá eu trabalhava no plantão família lá, uns casos bem diferentes do que a gente vê na carreira, né, de delegado. Mas a questão social muito próxima, né, do atendimento às pessoas. E também estagiei no Ministério Público Federal. Também fui conciliador do Juizado Especial Cível, né, conhecido como Pequenas Causas. Aí me formei em 2004. Eu passei no primeiro exame de ordem, advoguei por 1 ano e meio e estava me preparando para concursos. Não tinha muito definido ainda. Abri o concurso para delegado em 2006. Aliás, em 2005 ele saiu o edital, em 2006 começou o concurso e eu passei, o primeiro concurso para delegado que eu fiz, eu consegui passar e tomei posse na academia em 2007, maio de 2007. Hoje eu tenho 18 anos como delegado aqui em São Paulo. Para mim é um privilégio poder trabalhar nessa carreira, né? Porque a gente sabe que é muita entrega que a gente faz para a sociedade, né? Apesar de muitas vezes a gente não ser mal compreendido, enfim, as instituições públicas serem criticadas, mas a gente consegue, no dia a dia do nosso trabalho, realizar uma função muito importante para a sociedade, seja através do esclarecimento de um crime, uma investigação bem feita, seja através da prisão, né, de infratores da lei. Isso é muito gratificante quando a gente consegue atingir esse ápice, né, na investigação, que é esclarecer a autoria do crime, fazer um bom trabalho em termos de investigação, encaminhar ao Poder Judiciário para poder fazer o prosseguimento ali junto com o Ministério Público. Você tinha já algo familiar na polícia, alguma coisa assim? Conhecia a polícia do quê, assim? O que você... Da onde que surgiu isso? Assim, aliás, duas coisas.
E uma outra coisa, como que foi a sua caminhada em cursinho? Assim, você chegou a fazer cursinho? Essa fase que você pegou de concurso já era uma fase dos concursos já passado de passar. Já eram concursos já bem difíceis, assim, né? Como que já tinha um monte de cursinho nessa época? Como que foi essa preparação? Você é um cara organizado? Me conta, você concurseiro, Rodrigo. Então, eu sempre fui muito organizado com estudo. E muito pé no chão também, porque meu pai é metalúrgico, depois ele se aposentou, teve um comércio. Minha mãe é cabeleireira, também trabalhou com meu pai no comércio, então sempre tive muita consciência onde eu estava e onde eu queria chegar. E eu sabia que do dia que eu me formasse da faculdade em diante, eu deixaria de ser estudante e possivelmente me tornaria um desempregado ali, né? Apenas um formado, né? Então, desde do primeiro ano, eu sempre levei muito a sério a graduação e do terceiro para o quarto ano eu já comecei a estudar apostilas de cursinhos que o pessoal me passava. Eu não fazia cursinho, mas o pessoal me passava material, comecei a ler muita sinopse, resumo, anotação de aula. E eu fui percebendo ali que a faculdade, a gente sai dela, ela é meio que uma coxa de retalho, né? A gente não consegue pavimentar de uma forma sólida e uniforme conhecimento. A gente não consegue linkar as disciplinas do direito. E quando a gente faz um cursinho, se dedica para o estudo, a gente consegue pensar no sistema jurídico como um todo. Você raciocina direito penal, com o reflexo tem no direito civil, com as limitações constitucionais, direito administrativo. Então, quando a gente uniformiza o conhecimento jurídico, isso, pelo menos na minha mente, abre um claro ali que a gente consegue pensar no sistema jurídico como um todo, né? E sobre o cursinho, eu me formei em 2004, aí fiz o Damásio em 2005, um curso anual, presencial, era na Liberdade, o curso do Damásio. E no final de 2005, eu concluí o curso, aí já começou o concurso para delegado, 2006. No meu concurso, as duas etapas, a primeira e a segunda fase, foram juntas. Então, eu fui fazer a prova meio que assim, sem pretensão. Na loucura, vamos ver o que dá. Vamos ver o que acontece, né? Quando saiu o resultado, eu tinha passado, já estava no exame oral. Aí eu falei, cara, é minha vida isso aqui agora. Aí eu já advogava, então eu advogava o dia inteiro, chegava em casa, ficava estudando até a madrugada, final de semana estudando direto. Enfim, a gente tem que abrir mão, né, nesse momento da nossa vida dos estudos, abrir mão da vida social, de amigos, né, de vida noturna, porque senão não dá certo, né? Pelo menos eu sempre tive essa visão, né? E deu certo. Passei no primeiro concurso. Eu lembro na minha primeira fase para delegado, o tema da dissertação falava assim, autoridade policial à luz do artigo 6º do Código de Processo Penal. E eu nunca fui de estudar lendo lei seca. Eu sempre gostei de ler anotação de aula e resumo, né? E manual também não lia porque eu acho que perdia muito tempo ali, né? Só alguns pontos chaves, algumas matérias. E como eu nunca fui muito de ler lei seca, eu falei, puxa vida, o que é artigo 6º? Eu lembrei da aula de um promotor, que é o Dr. Levi Emanuel Magno, que me deu aula de processo penal. Hoje ele é advogado, aposentou no Ministério Público. Trabalhava em Guarulhos, inclusive, nessa época, no júri, né? É um excelente... Eu fui estagiário dele. Estagiário dele? Fui. É uma das pessoas que me inspirou muito na faculdade, a história de vida dele que ele contou na sala de aula. Aliás, fica a sugestão, um dia se você quiser convidar, é uma história de vida espetacular a dele. Mesmo, não sabia. Pô, eu vou trazer, ele vai ficar contente de vir. Eu não vou contar, né? Não, deixa o spoiler. Mas é uma história inspiradora. Que legal, sabia. A vida dele, até se tornar promotor de justiça, assim, uma pessoa que testou e venceu todos os limites que a vida colocou para ele. É um cara, uma história realmente me inspirou muito, né? E ele, como foi promotor do júri, tinha aquela oratória, aquela eloquência, né? Que todo mundo admira na sala de aula, um professor que tem essa capacidade, né? E aí, na prova ali, eu comecei a pensar, mas o que é artigo 6º do CPP? O que fala? E aí eu lembrei da aula dele, ele falando as providências que o delegado toma, quando toma conhecimento do crime, no local. Aí eu falei, olha,
pelo artigo 6º, começo do Código de Processo Penal, pelas providências, começa a apurar o crime ali, deve ser algo parecido com isso. Aí eu fiz e, graças a Deus, acertei o ponto, né, dessa parte, que era dissertativa. Enfim, o exame oral também estudei bastante, estudei muito a banca do concurso, os livros que os examinadores tinham escrito, a orientação de cada um, e consegui prosperar nesse concurso, né? Agora, voltando a outra pergunta sobre parentes na polícia, eu não tenho nenhum parente, nem policial militar, nem policial civil, policial federal. O que eu tinha mesmo era uma admiração, né, pela figura. Era uma vocação sua, assim, É. uma vibe sua que era muito ligada a esse... Eu admirava muito também a carreira de juiz, né? O MP, eu trabalhei no MP, uma instituição muito importante, mas eu sempre me vi como uma pessoa que tivesse poder de decisão, né? O delegado tem essa característica, né, quando preside o inquérito, e o juiz também tem na questão da presidência dos processos judiciais, né? E seu estágio era em Guarulhos? Fez estágio na promotoria lá Em São Paulo, no Ministério Público Estadual foi em São Paulo. Aonde que era? Na Barra Funda. Ah, na Barra Funda. Que é a maior promotoria criminal, né, da América Latina, que fica lá. E o federal foi em Guarulhos. O Ministério Público Federal, eu fiz um concurso para estagiário, era uma vaga só. E eu nem ia fazer a prova. Aí eu estava um dia em casa lá, minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora, né, assim, em termos de disciplina e de foco, né, para o estudo. E, enfim, eu comentei com ela, falei, mãe, eu não vou fazer essa prova aí, não estou preparado. Ela falou, vai fazer a prova, você está terminando a faculdade, né, daqui falta mais 1 ano e meio, vai fazer. Eu falei, puxa, eu vou fazer essa prova. Aí eu peguei aquela sinopse de direito constitucional que tinha da Saraiva, nem sei se tem mais hoje, e fui ler controle de constitucionalidade. Por isso que às vezes na vida a gente tem que tentar e sempre tem um fator sorte também, né? Que a sorte na verdade, é o resultado da preparação, né? Não é o sucesso, né? A sorte é aleatória, o sucesso é para quem se preparou. E eu fiz a prova, todo mundo saindo, entregando a prova, indo embora lá. E qual que era o tema da dissertação? Controle de constitucionalidade. Era pra ser, né, cara? Era uma vaga só, tinha... Por isso, e eu sempre... Trocentos candidatos. Tem esse negócio, o pessoal formado na PUC, no Mackenzie, na USP. Mas para quem faz concurso, pouco importa, né? Isso aí. Você compete contigo mesmo ali na prova, com seu conhecimento, né? Era uma vaga só. Eu nem fui na identificação das provas. Você falou, eu falei, eu não passei, né? Eu não fui. Aí era de manhã, na tarde do dia da divulgação, eu liguei lá na Procuradoria da República de Guarulhos. E aí eu perguntei, falei, eu fiz a prova para estagiário e tal. Acho que tinha mais de 150 inscritos. E eu fui o primeiro colocado nesse certame de estagiário. Então essas coisas foram me inspirando, né? Porque eu não tinha condição nenhuma, não tinha ninguém me orientando, ninguém da carreira jurídica, né? De carreira pública, de carreira policial. E eu consegui trilhar um caminho, né? A informação circulava menos nessa época, eu acho, né? Eu também era concurseiro, também passei... A gente é formado mais ou menos na mesma época, assim. Formei em 2005 também. Você vê que fiz os mesmos estágios também. PAJ, Ministério Público em São Paulo. E eu percebo isso, assim. Que a gente... Você tinha que correr um pouco mais atrás da informação. Né? Hoje as coisas estão mais abertas, né? Tem os fóruns de discussão, né? A internet, ela... Tem muito material na internet, né? Eu vejo... essa coisa de cursinho, trabalhando com isso, assim, com o curso. Puta, como tem material. Eu acho que hoje até o contrário. O cara tem que selecionar um pouco o que ele quer, o que funciona pra ele. O meu pai tinha um restaurante, eu trabalhava como garçom no restaurante dele. E eu ganhava meio salário mínimo na época. E eu fui guardando esse dinheiro de garçom. Guardava todo mês, guardava. Aí quando eu fui fazer o Damásio, lá fui na secretaria, o pessoal me apresentou, fiquei encantado, né? Na época, né? Uma estrutura excelente, né, de ensino. Aí eu falei com minha mãe, falei, mas eu não vou gastar tudo. Eu gastei, acho que eram uns 6 mil na época, o curso anual. Hoje daria, não sei, algo em torno de uns 10, 11 mil.
Ah, acho que mais, Mas, cara. Uns 20 pau, viu, Rodrigo? acho que por aí, né? né? Foi 20 anos, cara. É verdade. Tô ficando velho. 2005 É verdade. 20 anos, cara. A gente não vê o valor da moeda, né? A correção monetária. 20 anos. E aí eu comentei com a minha mãe, falei, pô, eu vou dar entrada num carro pra mim, comprar uma moto. Falou, não, você vai estudar. Pega esse dinheiro que você guardou e paga o cursinho. Eu peguei todo aquele dinheiro que eu tinha, sobrou R$ 20 na conta. Paguei à vista o cursinho. Mas eu sempre apostei muito em mim, porque eu fazia muito simulado, pegava as provas de juiz, promotor, e eu tinha delegado e eu tinha um índice bom, sabe? Acima de 70%, 80%. Então eu sabia que o meu método tava funcionando. Tava funcionando. E você né? que tinha desenvolvido, você estudava mais ou menos do seu jeito, assim. Hoje em dia tem vários métodos, tem coach, né? Eu sempre gostei de estudar com anotação de sala. Na época não tinha, né, essas apostilas, né, que hoje tem. Era resumo e anotação de aula, né? Um outro aluno ali que fazia uma apostila, acabava um caderno, né? Mas eu sempre estudei muito por anotação de aula e resumo. A aula presencial funcionava? Porque assim, eu pergunto isso porque também não, o pessoal tem esse negócio de coach, tem método, tudo funciona, eu acho. Sim. Mas aí você tem que descobrir, eu acho que esse é o segredo. O que funciona pra você? Tem gente que não suporta, cara, sentar 3 horas em sala de aula e ficar ouvindo uma explicação. Tem cara que anota tudo, tem cara que não anota nada. Eu lembro que tinha o curso do FMB, que existe até hoje, que era um curso de caderno. O cara sentava lá e você tinha que... né? Você desenvolveu o seu método, né? De estudo, assim. Na verdade, era um método que era meio que unanimidade na época, né? Que todo mundo usava. Né? Era anotação de aula, depois lia a anotação, lia a lei seca e algumas matérias pegavam manual para aprofundar um pouco, né? Mas manual eu li pouquíssimos, eu lia muito a sinopse pro concurso, né? Sinopse, resumos e anotação de aula. E pouquíssimas coisas de lei seca também, porque eu nunca tive muito... Não gostava disso, gostava, não era... não tinha estômago, sabe? Um negócio chato ficar lendo lei seca, né? Principalmente direito civil, porque o que não é a minha praia, administrativo, assim, era uma coisa muito penosa. Eu preferia ler a anotação de aula, porque ela é mais exemplificativa, né? É mais fácil assimilar o conteúdo. Pelo menos para mim funcionou muito esse método. As provas que eu fiz, tanto para advogado quanto para delegado, né? Eu passei no primeiro certame. Você conseguia traduzir isso em questão de múltipla escolha e escrever também. Porque são skills diferentes, né? O cara lê a questão e fala, putz, certo é essa aqui, ó, porque eu li e tal. E outra coisa é o cara falar, ó, fale sobre a atuação do delegado de polícia sobre o artigo 6º CPP. Aí você fala, bom, ele fala isso e isso. Então, peraí, eu preciso começar com essa introdução. Agora eu preciso de um né? Você fazia isso bem? Eu fazia, eu conseguia articular bem a parte de dissertação, né? Com a base que eu tinha dos estudos com resumos, né? E anotações de aula. Até porque o Damásio era uma carga horária grande o curso ali, né? Um curso anual. E você perguntou do formato, eu sempre preferi aulas presenciais. Para mim funciona melhor. Apesar de hoje... Quase não ter, né? Quase não ter, né? E na época também não tinha, né, a aula EAD, né? A maioria eram presenciais, né? E para mim sempre funcionou muito bem. Só que hoje as coisas estão muito mais democráticas. Os caras vê o tempo dele na casa dele, é mais barato, né? Não tem locomoção. O cara tá lá na Conchinchina e consegue estudar. Eu lembro que eu sou do Cambuci, morava ali perto, inclusive, do Damásio. Minha família tinha casa lá e tudo. E aí eu lembro que a minha avó era dona de um comércio, no imóvel embaixo era um comércio, em cima era uma pensão onde moravam os alunos que vinham estudar no Damásio. Então, ou seja, o cara vinha lá do Mato Grosso, vinha de Goiás, sei lá de onde, o cara vinha morar ali em São Paulo, tal, almoçava no restaurantezinho da pensão lá para fazer Damásio, cara. O pessoal saía do cursinho, iam para aquelas baias, né? As baias. Que era do outro lado ali do viaduto do Damásio, ele ficava ali em cima da 23, né? Acho que era ali. E ficavam. Aí eu olhava aquele pessoal, eu não tinha grana para pagar
a baia, né? E nem tempo, né, pra fazer, que eu tinha que trabalhar. Trabalhava com meu pai. Quer dizer, eu tava advogando nessa época já, então eu tinha que sair do cursinho e resolver minha vida, enfim, Você precisava de trabalho também. muito mais disciplina É. nesse ponto de vista, né? Ah, mas foi muito bom. Mas funcionou, né? Tava lá, É. passou e já. E o treino pro exame oral, cara? O exame oral, puta, eu peguei um trauma. Tô te perguntando isso. Porque, meu, puta, eu peguei um trauma de exame oral. Eu fiz essa prova também. Fui pro oral também e bombei. Reprovei. E, puta, eu falei, cara, eu tô fudido, meu. Acabei de me formar também. Não tava. Eu tava fazendo estágio, acho que na Procuradoria Fiscal. Era um estágio que você podia ficar depois de formado. Porque eu não queria advogar, não sabia advogar. Falei, meu, eu contava em passar no concurso. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porra, eu fiquei uns. Cara, demorou uns anos pra eu sair desse ciclo, né? E aí eu fiquei obcecado com prova oral, assim. Você fez algum treino? Você é um bom comunicador, assim? Você desenrola no exame oral, assim? Como que foi isso pra você, assim? Então, eu me considero uma pessoa que está em evolução, né, na comunicação. Eu tenho muitos vícios ainda de linguagem, cacuete, principalmente no dia a dia. Às vezes nós vamos dar entrevista e tem coisa que a gente não pode falar para a imprensa, né? Mas também você não pode deixar de responder. Aí você tem que sair pela tangente, né? Você faz uma curva ali. E o concurso é basicamente isso também, né? O examinador te faz uma arguição. Ainda que você não saiba a resposta, às vezes, que ele está te pedindo, se ele te der espaço, você pode demonstrar conhecimento na matéria que se aproxima àquele ponto ali, né? Então, muitas vezes você consegue demonstrar conhecimento e se ele te der espaço, você avança naquilo. Agora, se não, infelizmente, você vai ter que dizer ali que você não se recorda daquele ponto, né? Mas no exame oral, eu acho que eu tive um bom desempenho também, porque eu consigo pensar e coordenar as ideias, né, do que eu quero falar. Eu acho que é muito importante as pessoas, quando estão nesse tipo de arguição, né, no concurso, ela entender a pergunta, ver o que o examinador quer ouvir e formatar a resposta, né? Tinha um candidato no meu concurso, um cara era assim, um conhecimento totalmente fora da curva, né? E tudo que era perguntado por ele, ele trazia o que a lei falava, o que a doutrina e os julgados dos tribunais, jurisprudência. E mais um pouco falava até da Deep Web, né? O que tinha na De Deep tudo, Web sobre o assunto. Só que assim, foi até curioso que o examinador, o presidente da banca, chamou a atenção dele e falou, doutor, se a gente continuar nesse ritmo aqui, nós vamos terminar sua prova amanhã. Você está sendo desrespeitoso com a banca que já pediu para você ser mais rápido, né? E com os demais candidatos que estão assistindo aqui. Então seja mais objetivo, tal. E ele insistiu, tal, porque não porque ele queria, mas talvez é tanto conhecimento que ele tinha, ele queria abordar tudo, né? E aí o examinador advertiu novamente, falou, doutor, se o senhor for um delegado de polícia no plantão, chegar uma ocorrência, como é que você vai resolver? Imagina 10 ocorrências para você resolver no plantão, como é que você vai ser? Você tem que ser objetivo, a coisa aqui tem que ser rápida, tem que fluir e tal. Aí ele entendeu a mensagem e dali em diante, na arguição dele, ele conseguiu mudar, né, o sistema de resposta, né? Mas eu acho que é muito a questão da concentração, de você ouvir o que foi perguntado e formatar a sua resposta do que você tem conhecimento, né? Se não souber exatamente o ponto, você explora algo parecido ali para demonstrar que você estudou a matéria, né? Que eventualmente aquela questão específica que foi perguntada, você pode não saber, mas você está preparado, né? Para dentro do que está sendo questionado, né? Legal, porra. E aí você passou e foi pra trabalhar aonde, meu irmão? Aliás, foi longa a sua Cadepol, não foi? Como é que foi sua Cadepol? A minha Cadepol começou em maio de 2007 e terminou no final do ano. Acho que foi final de novembro. E foi bem longo, né, o período de formação. Foi muito bom para mim, que eu não tinha contato com ninguém da vida policial, então para mim você toma posse, entra na academia de polícia, é uma vida nova, né?
em todos os sentidos. A gente elimina alguns hábitos que tem, que aí representam um pouco de risco para nossa vida, né, para a vida da nossa família. A gente começa a se adequar, a pensar como policial, a agir como policial e começa a aprender, né? É uma nova vida, né? É um novo formato, né? De precauções que a gente tem que ter no dia a dia, de postura, né? Porque a gente age ali e é um agente público, né? Então qualquer coisa que acontece, a gente tem as esferas de responsabilização criminal, civil e administrativa, né? E eu saí da academia no final do ano, fui trabalhar, a primeira delegacia foi o 21DP, na Vila Matilde. Aí trabalhei lá por um período de 1 ano e meio, depois fui no 21 respondia pelos 52, que chamava na época casadinha, né? Você ficava respondendo por 2 delegacias, uma presencial e a outra você ficava à distância, quando tinha alguma ocorrência com prisão, morte, apreensão, você ia para outra, né? E ficava essa delegacias vizinhas, né? Depois trabalhei no 31DP, na Vila Carrão, uma excelente delegacia, uma comunidade muito pacata ali, o pessoal muitos japoneses moram ali. Aliás, pelo que eu sei, todas essas são muito tranquilas ali, né? Na área da quinta seccional ali, né? Na capital. A quinta seccional eu acho que é uma das melhores do Decap, né? Porque não tem pontos, né, críticos assim dentro das áreas territoriais, né? E você gostava lá do 31, Gostava demais. Depois fui trabalhar no 30DP, no Tatuapé, que já era uma área mais caracterizada por vida noturna, né? Muito bar, restaurante, tem uma densidade de população muito grande ali, muito prédio, né? Então já é mais agitado. é mais agitado. Aí saindo de lá, estando lá, eu tive um convite para ir para a corregedoria da Polícia Civil. Trabalhei quase 5 anos na corregedoria. Aprendi muito lá. A gente tem gente que aprende na dor, outras pessoas aprendem observando, né? Então a gente consegue observar muitas coisas que dão problema, né? No serviço público, no serviço policial. Então foi uma bela experiência que eu tive trabalhando na corregedoria. Tem muitos amigos lá que estão lá até hoje, é um excelente departamento. Saindo de lá, eu fui trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, no CICC, Centro Integrado de Comando e Controle. Isso foi criado é um órgão que pertence à Secretaria de Segurança Pública. Foi criado pelo governo federal na Copa do Mundo, sediado aqui no Brasil. O Ministério da Justiça criou, em vários estados, centros integrados de comando e controle. A concepção é que, instalada uma crise, as autoridades não ficassem no local, ali quebrando cabeça. Tem uma sala de comando e controle integrada entre várias agências, né? Então a criação foi para a Copa do Mundo, mas existe até hoje, porque foi aplicado nas Olimpíadas, e hoje ela trabalha integrada para outros grandes eventos, como a Operação Enem, né? Eleições, operações regionais, operações estaduais grandes. Ali é um centro que realmente é muito forte já essa concepção de trabalho de comando e controle na América do Norte e na Europa, né? Na América do Sul, isso aí tá ganhando cada vez mais corpo, né? E no Brasil a gente também foi prestigiado, né, com esse formato de trabalho, porque cada um dentro da sua área troca informação. São pessoas que têm poder decisório, né, que estão trabalhando nesses locais. Então ela tem informação, compartilha informação pro órgão estratégico ali tomar decisão, né? Em termos de resposta à crise que está instalada. Isso foi uma coisa muito que veio na Copa do Mundo e na Olimpíada, né? Uma coisa que a gente trouxe, uma política pública que a gente trouxe, era um arranjo, né? Que tinha, como você falou, na Europa, nos Estados Unidos, né? Era muito comum isso, né? Porque imagina assim, por exemplo, no jogo da Copa do Mundo, tem um problema dentro do estádio, com um estrangeiro, um problema de natureza criminal. Então ali, nesse órgão, que é o CICC, tem um representante da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, tem os representantes do órgão consular daquele país, tem o pessoal
muitas vezes, né, das embaixadas que participam quando tem esses eventos. Então, assim, se não tá lá, tem o contato direto, às vezes de embaixadas, né? Enfim. Então é muito próximo isso aí. Então a decisão para aquele problema, para aquela crise que está instalada, que tem que ser resolvida rapidamente, é uma decisão muito rápida, diferente de você ter que ligar para uma pessoa que vai contatar outra. Aí já tá todo mundo ali, você já cria essa sinergia, né? Exatamente, Legal. É bem interessante esse trabalho, né? E aí você ficou lá bastante tempo, como que você foi parar hoje na Drade? Me conta também da Drade, para quem tá assistindo, assim, falar pra gente o que é o seu trabalho hoje, mas me conta como você chegou lá, Rodrigão. Aí eu saí do CICC, voltei para a capital, para as distritais do município da capital. Trabalhei em Pinheiros, depois fui trabalhar no Portal do Morumbi 89DP. Depois fui para Guarulhos, tinha casado. Ah, voltou para cá. Minha filha nasceu, a mais nova nasceu, aí era o momento que eu queria curtir com a minha família ali, curtir, né, a paternidade, enfim, aquela fase inicial da vida dela, e quis trabalhar um pouco mais próximo de casa. Eu fui trabalhar numa delegacia no centro de Guarulhos, primeiro DP, e aí passou esse período aí de uns 2 anos que eu fiquei lá, eu tive um convite para minha primeira titularidade, que foi a delegacia do Metropolitano. A Delpom, que fica dentro da Barra Funda. É uma delegacia que apura crimes que acontecem dentro do sistema metroferroviário, né? Que aí vai pegar metrô, as concessionárias privadas, né? E a CPTM. Então todos os crimes que acontecem dentro desse sistema de transporte de trilhos, nas estações, nos acessos, são apurados nessa delegacia. Foi uma espetacular experiência que eu tive lá. Minha primeira titularidade. Saindo de lá, eu fui para o departamento de homicídios. Aí eu fui titular da 3ª Delegacia de Proteção à Pessoa, que está dentro da Divisão de Proteção à Pessoa. E a terceira faz A terceira, ela é uma delegacia de proteção a vítimas e testemunhas. Então, se uma pessoa está sendo ameaçada por ter sido vítima ou testemunha em um inquérito ou um processo judicial, essa pessoa ela tem um programa do Estado que é chamado Provita, que dá proteção a ela. Então é um programa muito efetivo, é uma ONG, né, que está por trás desse programa do Provita. É um trabalho de acolhimento muito importante, né, e de humanização, né, para essas pessoas que estão sendo ameaçadas. Muitas são, às vezes, até delatores do crime organizado, que decidem sair da vida do crime e se tornam pessoas perseguidas, né, por criminosos. E aí o Estado tem que amparar e acolher essas pessoas para dar dignidade e integridade à vida delas, né? E até porque acho que você deve ter percebido isso lá, esse é um mecanismo essencial, dentre vários que você tem, né? Mas essa é uma ferramenta muito importante para o enfrentamento de organização criminosa, né? Você não consegue atingir muitas operações sem ter alguém que está te dando um pouco o mapa, e geralmente uma das fontes são esses colaboradores. E aí você precisa dar essa estrutura mínima para criar uma confiança, para poder tirar esse sujeito daquele circuito, para preservar ele. E era isso que vocês faziam, então, pelo que... É um trabalho muito importante que é feito lá por essa delegacia do DHPP. E às vezes ali eu me deparei com casos que hoje fala muito, né, do empoderamento feminino, né? Eu me deparei com casos de mulheres delatoras que realmente tiveram uma nova vida através desse programa, porque elas viviam de uma forma totalmente incutida, né, no ciclo da violência, dependia do homem que era o criminoso ali para tudo, para comer, para poder morar, não tinha uma renda, não tinha um trabalho, era submetida à violência física, psicológica diariamente. A liberdade completamente restrita. Exatamente. E quando ela decide sair, fez a delação, sai desse ciclo da violência, o programa recebe essa pessoa, né, e dá uma nova vida a ela, com formação profissional, com apoio psicológico, enfim, com o trabalho que ela vai ter, com um novo caminho, uma nova vida, né? Então, é transformador esse trabalho que é feito. Pelo Departamento de Homicídios, através da 3ª Delegacia, com
os demais órgãos que compõem o Provita, né? Legal, Tem Ministério Público, Poder Judiciário, é um trabalho integrado. Defensoria Né? também, imagina. É. E, bom, aí DHPP, aí foi aí que você foi pra capturas. Aí teve algumas mudanças. Foi quando a gente se conheceu. Foi quando a gente Isso, Aí eu fui pra capturas, fiquei 2 anos lá, eu fui titular da Polinter, que é uma delegacia que é responsável pelo cumprimento de cartas precatórias. Para quem não sabe o que é isso, uma investigação que está tramitando em outra unidade da federação, o crime aconteceu lá. Então, por exemplo, o cara cometeu um roubo no Espírito Santo. Só que a vítima, ou o autor, ou uma testemunha desse roubo, mora na capital. Aqui em São Paulo. São Paulo. Aí a polícia do Espírito Santo envia um documento para a polícia de São Paulo, que a gente chama carta precatória, com um resumo do que aconteceu, né? E com uma série de questionamentos que aquela pessoa deve esclarecer sobre aquele fato criminoso que é investigado. Ou seja, a polícia do Espírito Santo está investigando um crime lá, ela depende de uma testemunha que está aqui, ela pede para você que está aqui em São Paulo, olha, ouve essa pessoa para mim aqui. Isso, porque a pessoa não é obrigada a comparecer em uma outra comarca, né? Que ela não resida. Então ela não tem essa obrigação. Até porque é muito, muito custoso a logística, né? Então, juridicamente existe esse caminho para poder atingir esse objetivo, né? Ou pro leigo seria isso. É. A polícia do Espírito Santo tá pedindo um favor para você, ó, Rodrigo, ouve esse cara para mim aí, que eu não vou me deslocar até São Paulo para ouvir uma testemunha, não vou fazer essa testemunha pegar um avião para vir aqui para o Espírito Santo, então ouve ela para mim e vice-versa. Se você precisar de alguém também que tá aqui em São Paulo investigando, uma testemunha que tá lá no Espírito Santo, você também vai pedir pro cara do Espírito Santo, ó, meu, ouve essa pessoa para mim aí. É exatamente isso. É uma cooperação, né, entre polícias de entes federados, né, distintos, né? E, enfim, na Capturas eu coordenei essa unidade e também estava na assistência da divisão, né? E ali fazia muita coordenação de apoios, que da mesma forma, polícias de outros estados que têm mandatos para cumprir em São Paulo, elas fazem esse pedido de cooperação entre polícias, né? Era aí que eu ia te perguntar. Ou seja, eu sou um delegado, só pra gente ir pro leigo que tá assistindo, eu sou um delegado lá de Santa Catarina, supondo. Tô numa investigação aqui, eu levantei que tem um cara aqui em São Paulo que é o meu alvo, ele pediu mandado de prisão contra ele, o juiz aqui de Santa Catarina deu e tal, e falou assim, Rodrigo, esse cara tá escondido aqui na Rua da Consolação. Esse cara fazia o quê? Entrava em contato com você e pedia um apoio, ou para ele vir cumprir esse mandado aqui, ou para vocês cumprirem esse mandado aqui para ele, depois cambiava esse cara para lá, era mais ou menos esse. Isso, tem basicamente mandados de prisão e mandado de busca e apreensão, né? Existem os dois formatos, deles virem para cumprir e a gente acompanhar o cumprimento, e pós-cumprimento a gente oferecer todo o apoio cartorário para fazer o BO, fazer as apreensões, fazer o ato da captura daquela pessoa que é procurada, né? E informar o Poder Judiciário aqui de São Paulo, o Ministério Público. Ou existe outro formato também. Ele falou, olha, a gente tem esse mandado, a gente não consegue ir para São Paulo. Faz pra gente. Faz pra gente, porque eu me lembro que essa sua delegacia, agora contando história, assim, né? Era todo dia que a gente passava ali, era polícia de algum lugar do estado. Vocês trabalhavam muito, cara. Todo dia tinha cana ali. E era polícia de outro estado ali, e vocês me contavam, falavam, não, ó, esse aqui, ó, pô, esse cara veio do Rio Grande do Sul hoje, operação XYZ, prendi a gente. Ó, esse cara veio do Tocantins hoje, operação tal e tal e tal, pegaram mais 3, e assim vai. E era bastante, assim, era uma delegacia bem movimentada e que atendia muito, né, o Brasil todo. Esse era um grande trabalho ali. Né? São Paulo é uma metrópole, né, que é a capital muito, muito populosa, né? E muitas pessoas, na verdade, os criminosos, eles estão normalmente domiciliados em cidades que têm estrutura, né? Porque o cara quer comodidade, quer conforto, quer viver num lugar legal, que tem bons restaurantes, ele quer ter acesso a uma vida social mais boa, intensa, mais né? intensa, e né? acha que talvez aqui, por ter mais gente,
vai se diluir mais a Isso. multidão, né? Ele acha que ele consegue se esconder, se camuflar mais aqui em São Paulo, né? E o dinheiro, muita parte do dinheiro do país está em São Paulo, né? Então eles conseguem estruturar, abrir empresas, né? Então muitos alvos estão morando aqui em São Paulo. Daí, então o cara sai de São Paulo, vai comete o crime no outro estado, mas regressa para cá. E aí quando tem investigação, é apontado essa situação, né, de que o alvo da prisão está em São Paulo, e é feita essa operação para cumprir com o nosso apoio lá da Capturas na época. E aí a Polinter era esse trabalho, fazer a interface com polícias civis, e às vezes até militares de outros estados. Isso, né? Era uma rede, não é, Rodrigo? Pelo que eu entendi, assim. O apoio muito grande que a gente prestava lá era basicamente, né, polícias civis e também muito apoio para o Ministério Público, para os GAECos dos estados, né? Por isso que às vezes eu via PM também. Que o GAECO trazia a Polícia Civil e a PM com ele, assim. É porque tem muitos estados que porque a PM normalmente ela não tem a investigação de crimes comuns, são os crimes militares, né, que eles apuram. Tá. Mas tem muito policial militar que atua dentro do GAECO, dos Ministérios Públicos. Então, muitas vezes a PM vem também trabalhando, mas por estar atuando dentro do GAECO no ambiente do GAECO do estado. Como também tem policiais civis em alguns estados atuando. Pelo que eu percebi era isso, faziam uma tríade mesmo. PM, Polícia Civil e GAECO, eles acabavam montando uma espécie de força-tarefa e esses caras se acoplavam a você aqui em São Paulo na Polinter, né? A gente formava, por exemplo, tem 10 alvos. São 10 alvos, vocês vêm, sei lá, em 10 equipes? Não, a gente não vai em 10, a gente consegue ir 4 pessoas. Aí a gente montava as nossas 10 equipes, com 3, 4 policiais, enfim. E aí, eles que coordenavam a operação é deles, a gente é só apoio. Tinha uma coisa de logística, de entender lá a geografia do local, o acesso e tal, que aí o local, o policial local consegue te trazer esse elemento melhor. A mesma coisa se a gente fosse cumprir mandado em outro lugar, é a mesma coisa. A polícia de lá ia falar, olha, aqui vai, aqui não vai, aqui faz assim, aqui é mais complicado, vai precisar de mais recursos, aqui é mais... Eles têm, quem está com a investigação, tem o conhecimento do crime, do fato criminoso e de quem é o criminoso, o que ele representa em termos de risco, né, para a operação. E quem está aqui em São Paulo prestando apoio, a gente conhece a parte territorial, os acessos, os pontos críticos, né? Como é que a gente entra, como é que a gente sai, melhor horário, quantos policiais vão, se precisa de apoio de helicóptero, drone. Então tem esse conhecimento de quem mora aqui em São Paulo, quem trabalha aqui. Mas o pessoal de fora oferece todo o suporte do que aconteceu em relação ao crime. A questão de um elemento de inteligência, de lá, que precisa conversar com um elemento de inteligência daqui, casar as informações para você ter um cenário mais completo possível para você trabalhar. Imagino que era um pouco isso o trabalho, né? Era um mosaico de informação e de elementos que você colocava tudo num lugar só e entregava para essa pessoa operar com você, né? É uma integração mesmo de conhecimento e de providências, né? E eu acho legal que cada dia mais a gente tinha isso aí. Vocês trabalhavam muito, assim, era muito bacana de ver, assim. Eu tenho muito carinho, fiz muitos amigos lá na divisão de capturas. Se alguém tiver a ver, né, forte abraço, né? Assim como todos os lugares que eu trabalhei, graças a Deus, construí muitas amizades, né? E o trabalho da divisão de capturas é um trabalho realmente exemplar, né? Assim, são policiais altamente comprometidos que gostam do que faz, né? E porque lá é diferente, né, o trabalho. Normalmente, numa investigação, ocorre o crime, então você começa a investigar aquele crime, você chega num suspeito, você vai estudar quem que é o suspeito, onde ele mora, com quem que ele vive, o que ele faz da vida. Então você tem já um conhecimento daquilo. Na capturas não, muitas vezes a gente cumpre mandado que chega pra gente de outro estado, que nem tem pedido de apoio para operação, é só mandado e você não conhece nada. Você não sabe quem é aquele criminoso que está foragido. Então você tem que, além de produzir conhecimento para conseguir chegar nele, você tem que estudar quem é aquela pessoa. Se o cara vai te receber com um bom dia, ou você vai se receber com uma arma de fogo na sua cara, né? Então... Você precisa conhecer o contexto, e aí é mais difícil porque quando isso não vem, você precisa... Na maioria esmagadora dos casos não vem.
Vem só o mandado, prisão em aberto, a equipe recebe aquilo e tem que fazer todo o levantamento. Então não é uma coisa que é rápida e que é imediata. Não porque, é trivial fazer, né? porque envolve segurança das equipes, envolve a vida dos policiais, a integridade física deles, né? Então, para que isso tudo aconteça, tem que ser respeitado. Toda a parte de preparação do trabalho, né? Do levantamento que é feito. Me conta uma coisa, como é que você foi parar na Drade? Porque aí dali, foi, pelo que eu me lembro, foi dali que você foi pra Drade, né? Aí eu gosto muito de mudar de unidade, né? Para mim é sempre um desafio, mas é uma oportunidade de você, primeiro, se colocar numa situação de exposição, de desconforto. E o desconforto ele traz a necessidade da dedicação para você se adequar no novo local, aprender aquele novo trabalho, conhecer novas pessoas. Então eu gosto muito de mudar. E todas as vezes que eu mudei, foi, graças a Deus, foi pelo meu interesse. Não foi que a gente chama na polícia de Ripa, né? ripa, né? Que você Toma bica por outro convidado lugar. a ir para um outro local, né? Elegantemente falando, né? Então, graças a Deus, sempre foi de uma situação de convite ou a pedido que eu me movimentei, né? Então eu já estava há 2 anos na divisão de capturas, tinha aprendido muita coisa lá, enfim, foi um momento muito importante da minha vida, da minha carreira. E aí eu tive um convite para ir para a DEATUR, que é a divisão de atendimento ao turista. Também pertence ao DOP, o mesmo departamento, né, que pertence a capturas. O DOP, né, para quem não entende, é o Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Dentro desse departamento tem várias divisões, a Capturas é uma delas, a DEATUR, que é uma divisão de atendimento ao turista, eu vou falar as delegacias daqui a pouco. Tem também a divisão antissequestro, que pertence ao DOP, e a DOI, né, Divisão de Operações Especiais, que dentro da DOI estão os grupos operacionais, GER, Garra e o pessoal do setor aéreo, né, que é os helicópteros, aviões... O SAT, né? SAT, helicópteros, aviões, asa fixa, e hoje tem a equipe dos drones também lá, né? E também, além disso, a divisão de administração, que é a parte de material e RH do departamento, né? Então, na DEATUR são 6 delegacias. 3 aeroportuárias, né? Guarulhos, São Paulo e Viracopos. Uma delegacia do Porto, que é Santos. Uma delegacia de grandes eventos, que faz shows e eventos culturais, enfim, que é a primeira delegacia, e hoje é que eu coordeno, que é a 6ª delegacia, que é a pura intolerância esportiva no esporte, né? E a atribuição oficial dela, eu falei que era a divisão, a delegacia da briga do estádio, mas ela pura delitos de tolerância esportiva. Esse é o nome técnico da atribuição técnica dela. A atribuição de atuação dessa unidade é investigar crimes conectados à intolerância esportiva, né? Então, desde briga de torcedor fora do estádio, a questão do torcedor que invade o campo correndo, que arremessa um objeto no campo, o torcedor que pratica um ato de injúria racial, de racismo, enfim, tudo que envolve a intolerância por parte do torcedor, seja em relação aos competidores, às equipes, né? Seja em relação aos outros torcedores rivais, né? Aquilo que na criminologia a gente chama de crimes de ódio, né? É muito o prato principal de vocês, né? É o motivo, né, de existência dessa delegacia. Hoje a gente, felizmente, não vê mais em São Paulo, depois da opção pela torcida única, né? Nosso passado aí é bem exemplificativo, né, no sentido de que antes, quando as duas torcidas conviviam juntos nos estádios, nas praças de esporte, a gente teve muito problema, né, com crimes graves aí. Então São Paulo, através de um trabalho integrado com o Poder Judiciário, Ministério Público e Forças de Segurança, optou por esse modelo nos torneios estaduais de torcida única. Então a gente não tem mais esse risco desses confrontos tão francos e assim, violentos, né? O último que teve, não tão distante, foi Mariporã, que teve um episódio envolvendo torcedores da Mancha Verde, né, do Palmeiras. Inclusive tem muitas pessoas que estão presas. A própria torcida organizada está enfrentando problemas. Que time que estava? Era um time que estava chegando. Que time que era? Da torcida do Cruzeiro, o né? Cruzeiro estava chegando
Cruzeiro. pela Fernão Dias, né? É, Não é isso? é. Aí a Fernão Dias passa por Mariporã, que é uma cidade antes de São Paulo. Isso, é. E aí a torcida do Palmeiras atacou, ou enfim, entrou em confronto com os torcedores do Cruzeiro ali naquela localidade, na Grande São Paulo ali, né? É isso, né? É Mariporã é um município vizinho nosso aqui, É. né? Tá divisa com a capital. E essas torcidas organizadas, eles têm um grupo lá que eles se autodenominam pista. Tá. São os caras que encontraram na torcida organizada um ambiente para praticar agressões e homicídios, né? Então eles vão lá para brigar mesmo, para bater, para espancar as pessoas. E eles agem com esse formato de emboscada. Então eles Tá. fazem o levantamento de onde o ônibus vai passar, às vezes conseguem alguma informação privilegiada nesse sentido e fazem emboscada aos torcedores visitantes que vêm para cá, né? Nesse episódio de Mariporã aconteceu dessa forma. A torcida vinha pelo trajeto ali da Fernão Dias e sofreu uma emboscada por torcedores da Mancha Verde, né? E é lamentável, né? É lamentável porque a torcida organizada em si, ela pro Estado é muito bom, porque ela tem o cadastro dos seus membros, então a gente consegue ter informação de quem são os membros dessa torcida organizada. A própria torcida tem um papel orientativo. Você faz uma interface com esse pessoal por meio dessas pessoas, dessas organizações, né? Como ela é uma entidade, né? A própria coordenação da organizada, ela já cria um modelo para os seus membros, né? Para os seus torcedores. Um modelo de conduta, porque eles não querem problema. Porque se tiver problema, eles perdem o direito de entrar nos estádios com instrumentos, né, que são para fazer os cânticos dele. Não podem usar camisa, não podem usar bandeira, indumentárias. Então a torcida organizada em si, ela não quer problema. Mas, infelizmente, tem alguns membros dela que destoam, né, do que é a orientação. Vão se utilizar, né, esse pretexto para... E são pessoas que gostam de brigar, gostam de violência. E eles conseguem ingressar nessas torcidas organizadas a pretexto de serem torcedores daquele time, né? E encontram ali um espaço para poder exteriorizar o que eles gostam de fazer na briga, né? Isso era uma coisa muito arraigada, né? Hoje vocês conseguem fazer um enfrentamento muito, muito positivo, muito assertivo. Eu falo isso porque quando você dá aula disso, de criminologia, para os alunos em sala de aula, você vê como isso é um negócio tão presente que você dá um exemplo lá de subculturas criminosas, de gangues e tal. Para os alunos que têm uma referência internacional, eles falam daquelas gangues americanas e tal, não sei o quê. Para outros, na hora, eles já falam, briga de torcida organizada. Você vê que, a certa altura, esse tipo de confronto virou referência até para fenômenos criminológicos, assim. E me parece que vocês hoje têm um bom enfrentamento disso, conseguem ter um diálogo, conseguem ter sucesso nas investigações, não é? A gente se prepara, como é uma delegacia especializada, e também a Polícia Militar, existe uma unidade da Polícia Militar especializada, né, que é o 2º Batalhão de Choque da PM de São Paulo. Eles também são especializados em grandes eventos e eventos esportivos, né? Então, quando na véspera de acontecer um evento esportivo, a gente realiza reuniões preparatórias. Então participam as forças de segurança, participam representantes dos clubes, das torcidas organizadas, enfim, todos os atores envolvidos e que vão atuar naquela competição esportiva, seja através de entes privados ou públicos, eles têm um representante nessa reunião preparatória. É um pouco a lógica do CICC, né? Exatamente. De trazer todo mundo para criar uma sinergia e criar um espaço comum para endereçar os problemas. Exatamente, é um comando e controle integrado, né? Então nessas reuniões são produzidos conhecimentos, são expostos os pontos críticos que podem acontecer diante daquele evento que está previsto, né? E são adotadas as medidas para evitar e minimizar, né, que esses fatos venham a acontecer. Então existe para todo evento essa reunião preparatória. As unidades são especializadas, então já tem expertise do que pode acontecer, já existe meio que um panorama, uma previsão, né? Tal torcida vai jogar
pode dar problema porque aquele time que vem, a torcida é rival. Ah, não, as torcidas são amigas. Ou tal. tem um histórico de briga anterior, ou de... Isso, Tá. Então existe essa preparação e no dia do evento esportivo também existe toda uma logística que é feita, né? Principalmente com a parte da Polícia Militar, E a né? PM faz isso muito bem, né? A PM PM tem uma expertise, eles têm um histórico e uma curva de aprendizado excepcional, né? A PM faz um trabalho espetacular, né? Assim, no que ela se propõe, né? Faz muito bem feito, né? Eles, como você falou, eles têm uma bagagem, uma experiência e o efetivo deles, né? Muito bem preparado, enfim, eles têm muito material, equipamento para poder executar. Mas você vê como isso é fruto de uma política pública que veio sendo construída há, sei lá, acho que quase 30 anos. Acho que o evento seminal disso foi a briga lá na Copa São Paulo, né, em 93, eu acho que foi. E tudo isso é um pouco filhote daquilo do CICC, dessa política pública que funcionou lá atrás. Né? Esse é um legado da Copa, a gente pode dizer, positivo, né? Eu acho que a gente já passou por essa etapa, né? Porque quando se fala de trabalho integrado e quando se fala de poder de decisão, a gente tem que abrir mão das próprias paixões, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes uma instituição, um membro de uma instituição não quer falar com a outra ali. Isso muito no começo. Hoje o trabalho já flui de uma forma natural, né? Já não tem mais vaidade, tem profissionalismo. Exatamente. A vaidade tem que ser deixada de lado, né? O protagonismo, né? O que interessa ali é o interesse público, porque aquela situação seja sanada e aquele evento danoso não ocorra, né? Então, quando iniciou o Comando e Controle Integrado, eu percebi muito isso, a questão da integração, de você confiar. De criar uma cultura de cooperação, né? né? Integração de fato mesmo, né? Mas graças a Deus a gente já passou por isso e esse exemplo hoje, além dessa questão, né, que a gente falou agora do trabalho das reuniões preparatórias para os jogos, a gente vê isso muito a nível municipal, né? Nos centros integrados aí que tem a GCM, a Polícia Militar, tem a Polícia Civil também, que são centros de municípios que fazem a parte de segurança, né, do perímetro urbano ali. E também comando e controle integrado, né? Então essa concepção ela é um caso de sucesso, né? Onde ela chega, ela é um caso de sucesso, porque existe integração de informação para tomada da decisão, né? Assim, decisão em conjunto, não é que a PM manda mais que a Polícia Civil ou que a Polícia Federal, não é isso. A questão ali é o interesse. Então, o grupo toma conhecimento, se a senhora, né, daquelas informações para a tomada da decisão conjunta em termos estratégicos, né? E outros atores vão entrando, né? Por exemplo, você mencionou aqui as guardas municipais, né? Hoje a gente tem todo um movimento, a gente observa as guardas municipais começando a cada vez mais participar dos temas de segurança pública, integrando o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança, aliás, por chancela do STF, que falou, não, as guardas elas são entidades da segurança pública. No dia a dia você sente também isso lá, a presença da guarda também nos eventos e nos planejamentos, enfim. Sim, a Guarda Civil tem um papel muito importante, né, nesse trabalho. Eles atuam conjuntamente com a Polícia Civil, Polícia Militar, nos jogos, né? Tanto na parte interna, principalmente na parte externa, né? Na parte ali da questão de acesso das pessoas que vão para os estádios, do tráfego viário que está acontecendo na região. Por exemplo, um jogo lá na Arena Corinthians, lá. E tem toda uma logística que envolve, além das forças de segurança, envolve metrô. Por exemplo, um jogo que seja 9h30 da noite, vai terminar 11h30. Até ter o fluxo de pessoas para o metrô. Exatamente. Não dá para o metrô fechar meia-noite, por exemplo. Exatamente. Imagina se o metrô fecha. Vai ter uma situação caótica ali, vão depredar o metrô, né? As pessoas vai ter problema. Então, essa conversa ela é sempre integrada com todas as agências envolvidas, né? Responsáveis não só pela segurança, mas pela questão de transportes também, enfim, questões da CT, né? Tráfego viário.
Você já foi em todos os estádios? Só pra ti, aqui da capital. Você ia em estádio? Você gosta de futebol? Como que é isso daí? Olha, eu gosto, eu não sou fanático, ainda bem, né? Porque até porque para estar nessa delegacia, a gente tem que ser bem neutro, né? Porque invariavelmente nós vamos esbarrar com situações que envolvem torcedores de todos os clubes, né? Eu fui muito em estádio na minha infância com meu pai, mas assim, por um momento eu deixei, me afastei por conta da violência que tinha nos estádios, né? Meu pai também se afastou, eu ia com ele, automaticamente eu também deixei de ir. E acompanhava futebol, mas não sou, sabe, fanático. Agora, com a minha chegada a essa unidade, né, eu acabei me envolvendo mais. É natural, né, que a gente vai aproveitando Vai entrando mais, nesse universo, né? vai entrando no universo, porque a gente tem um network muito bom com a parte do esporte ali, com os clubes, né, enfim, com o pessoal do conselho dos clubes, da diretoria, com atletas, né? Então a gente vai vivendo nesse mundo e é natural que as coisas vão acontecendo, né? Essa paixão vai cada vez mais aumentando, né? Pelo esporte. Né? Você sabe que nós temos dois, até onde eu sei, pode ser até que tenha mais, dois delegados no Tribunal Esportivo, né? O Manu e o Sanini, que eu acho até que é do seu concurso, viu? Não, acho que ele é do 2008, né? O Sanini eu não sabia que ele tava no TJ. O Sanini, não, minto, perdão, não é o Sanini. É o Percival, que é do seu concurso, que foi titular lá do 78, hoje tá acho que no 5º DP, na aclimação. Tá. Tem também o Fiuza. Ah, não sabia. O Fiuza trabalhou na Capturas, ele também tá no TJD. O Dr. Olim. Ah, sim, o Olim que... O Dr. Arthur Dian. Não sabia. Dr. Arthur é o presidente hoje do TJD de São Paulo. Não sabia. Olha que gafe a minha de não saber. A ripa, vou tomar a ripa. Não pode ir Rosana. Que legal. O nosso delegado geral, ele é o presidente hoje do TJD. Não sabia. O Dr. Olim também, ele tá lá, não sei a situação exata dele, mas ele era do TJD. O Dr. Fiuza, o Dr. O Manuel Jordani. E esse colega eu não sabia que você falou. O Percival Alcântara. Eu não sabia que Na verdade, de todos que eu sabia, o primeiro que eu sabia que era de lá era ele. Interessante. Então, em São Paulo a gente tem mesmo, né, essa aproximação muito forte, né, com o futebol, né, e acaba tendo a questão do acesso aí à Federação Paulista, ao Tribunal de Justiça Desportivo. E nos estádios, você já chegou aí fisicamente, assim? Sim, a gente vai no... Como é que funciona, né? Então, a gente tem a tabela do torneio, do campeonato acontecendo. E é feita uma análise integrada entre Força de Segurança, Ministério Público e Poder Judiciário dos eventos mais críticos. Críticos no sentido de problemas entre torcedores, né? Então, por exemplo, um clássico, um derby, com certeza vai ter trabalho do GCRIM, que é o Juizado Especial do Torcedor. Aí é feito a instalação do GCRIM, o tribunal manda a convocação para os órgãos que compõem esse sistema de trabalho integrado. Então, por exemplo, o jogo São Paulo e Corinthians, não tem como não ter a atuação do GCRIM lá. O GCRIM, para quem não entende, quem não acompanha, é o juizado especial do torcedor. Então, no dia do jogo vai ter um juiz de direito, tem um promotor de justiça, um defensor público. A gente também vai com a delegacia, com a DRAD, a Polícia Militar, também a GCM. A gente faz esse trabalho integrado, as ocorrências que tem nesse dia são solucionadas, são resolvidas na própria estrutura que vai estar montada lá dentro do estádio. Agora, nos outros dias, por exemplo, o jogo do Corinthians com o Mirassol, por exemplo, um jogo que não tem problema de rivalidade, não vai ter torcida visitante, é campeonato estadual e tal. Aí, nesse evento, esse órgão integrado entre Judiciário, Ministério Público, Polícia, entendeu que não precisa ter GCRIM. Aí vai atuar a Polícia Militar. A Polícia Militar está em todos. Quando tem esses eventos críticos, ocorre a instalação do GCRIM, com a figura do Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Polícia Civil.
E aí, a Polícia Civil, além das ocorrências dos crimes de menor potencial ofensivo, que são os crimes com pena de até 2 anos, né? A gente também tem a atribuição para fazer autos de prisão em flagrante de delito, de fácil contenção dentro do estádio. Tá. E captura de procurado, né? E isso é uma base móvel, né? Que tem lá. Não, dentro do estádio Já tem uma estrutura. tem as salas lá de tá. trabalho, né? Que são destinadas às instituições, né? Então no Corinthians tem esse setor de trabalho dos órgãos públicos, no Allianz tem um outro setor, no São Paulo. Então dentro do próprio estádio já tem essa estrutura montada lá. A Federação Paulista de Futebol, ela oferece pra gente todo o apoio logístico e de TI para isso aí. Então eles levam os computadores, impressoras, os técnicos ficam lá dando apoio. Então é um trabalho bem interessante, bem efetivo, né? Muito integrado. Essa é uma delegacia que dá muito caso de repercussão, né? Eu não prestava muito atenção, não sou tão também fanático por futebol, mas depois que você foi pra lá, a gente se conhece e tudo, tem um contato. Comecei a prestar mais atenção e ver, falar, pô, o Rodrigo hoje tá lá. Ó, o Rodrigo hoje tá lá. É uma delegacia mais high profile mesmo, assim, né? Tudo ali me parece que dá uma repercussão, né? São casos muito sensíveis, né? E de muito interesse, me parece, né? Da mídia, o futebol é uma paixão nacional, né? E existe a mídia esportiva no futebol é muito grande. Então tudo que acontece que tenha contorno criminal em um evento esportivo de futebol, isso normalmente tem repercussão. Você sentiu esse peso assim, Rodrigo? Você sente esse peso? Isso foi um estranhamento pra você, assim? Como delegado mesmo, como profissional, sabe? Não, eu senti assim, na verdade eu vim da Capturas, né? E lá a gente tinha muito contato também com a imprensa, porque são operações integradas, né, entre mais de um estado da federação. E existe muita repercussão também, muito clamor público por conta dessas investigações e desses apoios que são realizados em São Paulo. Mas na ADRAD, que é a delegacia que é por intolerância esportiva, a gente lá, eu percebo assim, que tudo que acontece tem uma exposição maior pela imprensa, né? E ganha uma maior notoriedade, né? Às vezes o fato não é grave, não é um crime que envolve uma morte de alguém, não é um crime, às vezes, por exemplo, um torcedor que praticou um ato racista dentro do estádio. Isso ganha uma repercussão imensa se comparado a um ato racista praticado sei lá, no metrô, no por metrô, exemplo. entendeu? Até porque no estádio tá toda a imprensa ali, tem muitas câmeras, tem imagem do fato, né? Então tudo isso acho que propicia esse resultado. Tem uma exposição maior, tem uma paixão maior, tem... É um fenômeno criminológico diferente, né? Aí eu tô sempre pensando na criminologia, como eu vou abordar com os meus alunos isso, né? E às vezes o ataque de um torcedor de um clube, de uma torcida, ela ataca todos os torcedores do outro time, né? Você sentiu isso assim? É uma dinâmica muito diferente do que você já tinha... Você já passou por tanto lugar, é muito diferente do que você já tinha feito, assim? É diferente, assim, é surpreendente. Primeiro, no aspecto que a gente tem uma interface com instituições que não estão ligadas à segurança pública, como os clubes de futebol, Federação Paulista, né? Esses movimentos que não pertencem à segurança pública, à polícia. Então a gente se conecta com pessoas que não são do nosso mundo. Isso abre a nossa cabeça, traz conhecimento, né? Então isso é um lado muito interessante do trabalho dessa unidade, né? Os fenômenos criminais, os fatos, os crimes que acontecem dentro dos estádios, normalmente não são de gravidade expressiva, né? São coisas até que muitas vezes as pessoas nem acham que são crime. Por exemplo, um indivíduo arremessa um copo d'água no campo. Isso é crime, previsto no artigo 201 da Lei Geral do Esporte. Porque essa conduta dele, ele causa a interrupção da partida. O árbitro vai lá, checa que foi arremessado, bota na súmula do jogo. Essa súmula gera uma penalidade pecuniária para o clube muitas vezes, e o clube ciente disso tem que tomar providência imediata. Ele vai checar as câmeras e vai chamar o corpo de segurança privado ou a polícia militar para pegar aquele torcedor, indicar onde ele está, para que seja imediatamente responsabilizado. Então o sistema ele é todo
ele é todo fechado, assim, né? Na verdade, ele é muito E estático. desperta muita paixão, né? Aliás, falando em despertar muita paixão, eu queria entrar na questão da discriminação que você não sofreu. Conta um pouco a história do seu olho, você tem visão monocular, não é isso? Por causa É. disso. E aí alguém te ofendeu? Conta um pouco essa história, Rodrigo. Eu vejo que você é um assunto que falou, né? Com o seu coração, assim, com a sua experiência de vida. Então, vamos às origens, né? Com 3 meses de vida, eu desenvolvi um hemangioma. Muitos recém-nascidos têm isso, né? É normalmente uma massa ali é, que adere normalmente à cabeça, ao rosto do recém-nascido. Pode ser costa, enfim. Quando ele vem na mucosa, aí ele costuma dar mais problema. E o meu foi aqui no meu olho, na questão perto da conjuntiva aqui, do lado do olho direito. E aí, com 3 meses, caiu. É a gravidade, É normal. gravidade, é. Aí caiu Aliás, caiu não. Veio esse hemangioma. É. Isso foi desenvolvendo, né? Eu não tinha saúde nem resistência de organismo para fazer uma cirurgia. Então, na época, o procedimento era enrijecer essa massa, esse hemangioma, para poder extrair alguns meses após, quando já tivesse um pouco mais de tempo de vida, né? Então, a medicina, na época, esse era o procedimento. Eu não sei como é hoje. Minha mãe procurou vários médicos, enfim, mas a solução Que estava na mesa era essa. E aí ela guardou. Só que esse hemangioma foi crescendo, fechou meu globo ocular. E como fechou, desde da minha idade, né, de 3 meses, eu não desenvolvi a visão no olho direito. Então, não é uma função do globo ocular, é uma função do córtex cerebral que eu não ativei, porque eu não estimulei. Né? Então, isso me causou uma visão monocular. Depois que eu fiz a cirurgia, depois que fiz a cirurgia, eu usei tampão. Aí eu usava tampão no olho bom para forçar o olho ruim. Só que isso tem um prazo para acontecer. Eu não sei exatamente, acho que até 6, 7 anos. Depois disso não tem mais sentido. Aí o corpo não assimila mais esse estímulo, né, que é visual. Então eu fiz tudo isso, passei por 4 cirurgias. Era um tumor, mas não era canceroso, era um tumor benigno. Extraí, fiz cirurgias. E desde a infância, né, eu passei por isso. Desenvolvi estrabismo, né, porque uma coisa se conecta à outra, né. Então, além da visão monocular, estrabismo e tal. E passei por isso a infância, estudei colégio público, como falei, muita piadinha, sabe? Mas a piada é boa quando as duas partes riem, né? Uhum. Quando um ri só, não é legal. E mais pra frente eu vou falar alguns casos que eu tomei conhecimento, depois desse episódio que eu tive comigo. Enfim, isso foi avançando, eu aprendi a sobreviver, aprendi a prosseguir, né, com essa discriminação. Quando a gente é criança é muito difícil, a gente não entende, né? A gente quer se inserir num grupo e você é diminuído naquele grupo ali de crianças, de adolescentes, e a criança não sabe lidar muito com isso. Sofri demais, minha mãe sofreu, mas enfim, a gente adquire a capacidade de prosseguir. Depois na fase adulta já senti muito afastamento de mulheres que percebiam que tinha esse problema, né? Graças a Deus, hoje estou casado com uma mulher lindíssima, minha esposa, minha companheira. Enfim, tem pessoas que se conectam muito mais ao visual, outras se conectam mais a outras questões, né? De outras virtudes que vê, não só a aparência, né? Enfim. E no episódio recente que teve na delegacia, envolveu um jogador de São Paulo, o Bobadilha. Foi no final do jogo entre São Paulo e Tajeres, um time argentino. Esse jogador do São Paulo, ele, segundo consta do inquérito, segundo o relato da vítima, ele teria dito à vítima que é jogador do Tajeres, um time argentino, porém tem nacionalidade venezuelana. Ele falou, olha, sou venezuelano morto de fome, no contexto de uma discussão que eles tiveram ali. Tá. Aí esse jogador do Tajeres ficou emocionado, chorou no campo,
repercutiu muito na imprensa isso, né? Enfim, instaurei inquérito policial para apurar. E aí eu dei algumas entrevistas para falar sobre isso, que a imprensa queria saber o que estava sendo apurado, o que ele falou, enfim. Algumas dessas entrevistas que eu realizei com a imprensa esportiva, eu virei meme, né? Então foi muito caricato, que é um agente do Estado, um delegado, falando de uma investigação de injúria racial, porque era uma questão de xenofóbica, né? Uhum. A frase que ele disse. Injúria racial, eu passei a ser vítima de centenas de comentários de discriminação física, né? Em rede social. Na rede social, Tá. Instagram e Facebook. Tá. Que a lei brasileira de inclusão, ela criminaliza a conduta da exposição vexatória, da discriminação contra uma pessoa que é deficiente, né? E a pena é alta, a pena é de 2 a 5 anos de reclusão. A mesma pena do racismo. E isso para condutas praticadas, né, nas redes sociais. E eu pensei muito, sabe, o que eu iria fazer com aquilo. Aí um dia minha esposa mandou uma mensagem para mim, falou que minha filha estava chorando, que tinha visto os comentários, né? Aí aquilo me tocou mais. Falei, poxa, eu não posso deixar isso morrer aqui, né? Eu tomei conhecimento, chegou na minha família, na minha filha, eu vou levar isso adiante, né? Aí coincidentemente, a imprensa me procurou. Não sei como eles ficaram sabendo, mas acho que alguém da imprensa viu nos comentários dessas matérias, me procuraram. E repercutiu muito, né, no programa Brasil Urgente. Foi um programa quase inteiro falando disso. Tem um comentarista, um humorista famoso, fez um comentário também, que é o Gui Santana, né? E aí eu me senti mais ainda no dever de tornar público isso, né? Porque é uma pessoa pública, um humorista, quase 1 milhão de seguidores. Tem repercussão, que ele fala. Então tem repercussão e ele normaliza uma conduta que é crime. Porque se as pessoas falam, pô, o cara tá falando isso, eu posso falar também, eu também vou fazer minha piadinha. A minha vai ser melhor que a dele. Que a internet, essas redes sociais, tem gente que vive pra fazer comentário. É o esgoto a céu aberto. Aliás, eu ia te perguntar isso, uma coisa que a gente conversava nos bastidores. Você sente que as pessoas, e também através desse episódio, demonstram que elas acham que a internet é um território livre para isso, para ofender, para ameaçar, para ser, enfim, como que você percebeu isso, assim? Como que você enxerga isso como fenômeno criminológico? Parece isso, parece que as pessoas, elas, igual o crime multitudinário, sabe? Que a pessoa numa multidão, ela se sente mais à vontade para cometer crimes. Me parece que a internet tem esse mesmo efeito nas pessoas, assim. Então, eu acho que eu observei 3 aspectos. O primeiro aspecto são pessoas que sabem que não podem fazer aquilo e que estão ali só para ler, inclusive comentam. Eu passei aqui só para ler os comentários. Umas falavam, não vou falar porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então, essas pessoas sabem que isso é errado, que isso é crime. Primeiro grupo. O segundo grupo, pessoas que desconhecem totalmente essa questão e entendem que isso é uma piada e que a piada não é criminalizada. Só que existe uma linha bem definida, né, entre o humor e ofender deliberadamente outra pessoa. Discriminação contra um deficiente, né? Ou uma discriminação racial, uma discriminação por questões sexuais, religiosas, são várias condutas criminosas no gancho da discriminação, né? Então, só que muitas pessoas, eu acho que ainda comentam porque tem uma convicção de impunidade, que aquilo não vai dar nada, sabe? Fala, eu tô na minha casa, não vou saber quem que eu sou, não vão vir atrás de mim, tem mais 500 comentários da mesma forma. Então tem algumas que tem essa, eu acho, né? Esse ímpeto de discriminar mesmo, porque os comentários são discriminatórios. Não é uma observação, falar, o cara tem problema no olho. Pô, beleza, eu tenho problema. Isso é um fato objetivo, isso aí. Não tem como ninguém negar. Agora, outra coisa, o cara falar, esse delegado não vai chegar a lugar nenhum, não vê o caso com bons olhos. Sabe, e diminuir a minha pessoa. Atacou a instituição também, porque eu estava ali trabalhando com o banner da polícia na entrevista no fundo, né? E atacou uma série de outras pessoas que também são vítimas e não têm poder de falar, não tem o poder que eu tive. Então eu me senti obrigado a falar.
principalmente para essas pessoas que são vítimas, e eu sabia que a minha fala estava representando a dor de muitas pessoas, né? Que a discriminação disfarçada de humor, de piada, é o que gera o preconceito, né? Não dá para falar. Isso é crime, tem lei que garante isso, e porque garante a dignidade, né? Ninguém é obrigado a ser humilhado publicamente para as pessoas ficarem rindo, fazendo piada, né? Aliás, falando nisso, isso vai terminar em algum lugar, juridicamente falando, né? A gente, eu digo Polícia Civil ou Sistema de Justiça Criminal, hoje tem um canal para endereçar esse tipo de fenômeno criminal, né? Inclusive, uma das delegacias que faz esse trabalho tá lá no DHPP, por onde você passou, né? A delegacia, eles chamam a Delegacia da Diversidade, né? Ela tem um outro nome que eu não vou lembrar agora, o DECRAD. DECRAD. Que lida também com essa, dentre várias questões, também com essa, né? Você viu esse sistema em funcionamento, assim? Como que hoje porque você já teve os dois lados do balcão, né? Como que você avalia isso, assim? Esse sistema funcionando? Como que isso funcionou para você? Como que isso foi encaminhado? Então, está funcionando, né? Fui muito bem recebido lá pelo Departamento de Homicídios. Você foi lá no DECRAD? Na verdade, o DECRAD, hoje quem coordena é a doutora Daniela, uma excelente colega que a gente tem, está há muitos anos nessa delegacia. No DECRAD são apurados discriminações por questão racial, sexual, política, religiosa. Salvo engano, são esses vetores aí, discriminatórios, né? A discriminação contra a pessoa com deficiência, a delegacia que apurava isso pertencia ao DECAP. Hoje ela pertence ao DHPP. Então ela está na mesma divisão que a delegacia do DECRAD. Tá, que é aquela primeira delegacia de idoso da pessoa com deficiência. E hoje virou a 6ª delegacia de proteção à pessoa. Tá. Que é a doutora Valéria, uma colega nossa, uma excelente colega. Ela é titular dessa unidade. Então, a segunda, salvo engano, que é a doutora Daniela, apura as questões de discriminações racial, sexual, religiosa, política, né? Enfim. E a 6ª delegacia, a doutora Valéria, a questão de discriminação contra deficientes. Tá. Então, o meu caso, eu falo meu porque eu fui vítima, né? Uhum. Ele tá na 6ª delegacia de pessoas com deficiência, que está na mesma divisão lá do DHPP, né? E eu acho que é um trabalho importante, né? Porque a gente tem que avançar nessa questão, sabe, principalmente da informação, né? Na parte de informação, e desconstruir essas falsas premissas de que essas pessoas estão amparadas e que elas podem fazer humor com a dignidade alheia, né? Hoje o cyberbullying, né, a cyberviolência no público jovem representa um aumento de quase 300% de pensamento suicida. As famílias das pessoas que sofrem discriminação também sofrem. Muitas mães de pessoas com deficiência desenvolvem depressão, desenvolvem ansiedade. Muitas mães que cuidam de pessoas, principalmente aí vamos falar dos casos de deficiências intelectuais, né, de ordem intelectual, quase 50% dessas pessoas que têm um filho com deficiência já sofreram prejuízo no ambiente de trabalho por cuidar de uma pessoa que tem deficiência, né? Então, assim, e a questão da discriminação, a pessoa fala, mas foi só um comentário, né? Mas é um comentário para quem fala. Uhum. Para quem ouve, não é um comentário, são milhares de comentários. E é uma bagagem de uma vida inteira que a pessoa vai ouvindo. É um ataque. Não, é o ataque de uma vida que ela vai ouvindo, vai somando aquilo, vai somando. É igual a água do mar que bate no rochedo, né? Fala, a água não fura a rocha. Vai ver lá a rocha, as marcas da água passando lá, né? Os buracos que a água faz lá. Por quê? Porque aquela batida diária ali, ela causa dano na parte emocional da pessoa. E muitas pessoas não têm amparo para fazer uma terapia, enfim, para poder se livrar, né, desse trauma do passado. Então, eu não me vitimizo, pelo contrário, eu decidi tornar público isso e até mudei o meu Instagram, né, eu comecei a falar sobre isso,
Porque eu acho que é um tema ainda que está muito abandonado, né? Rodrigo, Assim, você está tornando essas pessoas e esses fatos visíveis. Eu é, acho que é isso que você está fazendo. Eu ia te perguntar isso agora, do seu Instagram, desse trabalho que você vem trazendo, que você trouxe para você. Queria que você contasse isso um pouco, sabe? Essa nova, não digo porta, mas essa nova jornada que você trouxe para você, né? então, eu sou muito espiritualizado, né? E não no sentido assim de espiritismo, não é isso, mas no sentido de que há algo maior que inspira a nossa vida, né? E o que aconteceu comigo, eu entendo que não foi uma coincidência, né? O que aconteceu. Isso tem um propósito. E me tocou esse propósito. Me tocou no sentido de me mostrar que eu poderia ajudar. É claro que ninguém vai resolver o problema de discriminação no Brasil, não é isso. Mas eu posso ajudar essa luta para informar, um trabalho de informação, para desconstruir esses preconceitos, né? Então, eu foquei totalmente o meu trabalho hoje, assim, no Instagram. Aliás, quem quiser me seguir aí, acompanhar meu Depois trabalho, eu vou pedir o é, GC para ti, mas pode para me falar. marcar, É, tá Delegado Batista, P mudo lá, Delegado Baptista. E, enfim, tô falando para essa câmera aqui, né? é. Delegado Baptista lá no Instagram. E eu tenho tentado colaborar, né, no que eu posso, na desconstrução dos preconceitos, né? Não só contra o deficiente, mas contra todas as suas formas, é porque cada um tem a sua dor. Foi feito um estudo, achei bem interessante, na Universidade de Michigan, um estudo de neuroimagem. E esse estudo revelou o quê? Que a pessoa que sofre discriminação, ela tem a mesma região neural do cérebro ativada por um ato discriminatório em relação a uma pessoa que tem dor física. Então, tanto quem tem dor física quanto quem sofre discriminação, a mesma região do cérebro é ativada. E os médicos que fizeram esse estudo, cientistas, chegaram à conclusão que a discriminação causa efetivamente uma dor nessas pessoas. É porque faz todo sentido, é uma violência, né? É, Faz todo sentido. é uma violência que chega através de palavras, né? E então, enfim, eu tenho tentado, é um trabalho de formiguinha, né? Não, mas acho que faz todo sentido, acho muito bonito, te apoio nisso. Quis que a gente falasse disso aqui hoje, não só do seu trabalho como delegado, mas também desse daí. Até porque eu acho que a nossa instituição e as instituições têm que se antenar nessas questões e se preparar para outros desafios, para as outras formas de violência, né? E essa é uma delas que você... É porque a sociedade muda, né? E a gente percebe isso trabalhando no Estado. Quando tem uma mudança social, o Estado ele se aparelha para atender as demandas que vão decorrer daquela mudança, né? Então, um exemplo bem absurdo. Antigamente, eu podia estar fumando com você aqui, nesse ambiente fechado, com o ar-condicionado ligado. Fumava dentro do avião. Uhum. Hoje, se eu fizer isso aqui, não pode mais, tem lei que proíbe isso aí. Então, esse tipo de piada discriminatória, antigamente, era vista como eventualmente como uma injúria, né, como uma difamação, crime contra a honra e tal. Hoje não. Hoje é crime previsto Hoje não, desde 2021, salvo engano, ou 2016, enfim. Quando entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, essa conduta é crime. E se praticada na rede social, apenas 2 a 5 anos. Era isso que eu ia comentar. E eu acho que rede social muda muito a dinâmica. Os meios digitais mudam, que nem o crime patrimonial mudou muito o perfil criminológico dele por causa das redes sociais. Eu tenho a impressão que esse tipo de violência também ele é muito construído, eu acho, nas redes sociais, né? Então, o que eu percebi, eu vi até pessoas famosas falando isso, né? Tem perfis nas redes sociais que existem apenas para satirizar essas situações de pessoas com problemas de deficiência,
Pessoas, sabe, é só para expor ao ridículo essas pessoas, para discriminar, para diminuir essas pessoas. Então as pessoas passam lá para ver ali e vão comentando, falar, esse aqui é o ceguinho, esse aqui não tem uma perna, o outro não tem uma orelha. Todos comentários discriminatórios, né? Então essas pessoas vivem disso, vivem de rir sobre um problema alheio. Como se aquela pessoa quisesse ter aquele problema lá. Por exemplo, eu tô acima do peso. Pô, obesidade é uma doença, né? Mas assim, é uma coisa que eu posso resolver. Se eu quiser, eu procuro um médico, eu tenho, sei lá, força de vontade, consigo emagrecer. Agora, quem não tem uma perna não consegue resolver isso. O cara não vai crescer a perna não dele tem de jeito, volta, né? Então, assim, é diferente a abordagem, a piada, né? A pessoa não tem como lutar contra aquela limitação que a vida impôs a ela. A coisa é séria, né? Então a gente tem que avançar nisso, nessa desconstrução aí. E as pessoas têm que entender que a brincadeira não é mimimi, é dignidade. E a dignidade ali tem que ser respeitada. O humor é bom quando é para as duas partes. Quando uma parte ri e a outra chora, não tem humor nisso aí, né? Então é um trabalho que eu tenho feito, né? Enfim, e tem feito muito bom para mim, né? Vou ser bem franco aqui, porque a gente que sofre discriminação, muitas pessoas não querem nem falar sobre isso. Eu tô em um grupo hoje de monoculares, que uma pessoa me procurou. Tem quase 500 monoculares, né, nesse grupo. Aí muitas falaram para mim, falaram, olha, eu me senti representado na sua fala lá. Ó, parabéns. Visibilidade. Porque assim, as pessoas não querem falar, mas não tem espaço. A gente tá falando, né? Então quando eles veem uma pessoa que falou isso na imprensa, que é a dor deles também, a minha dor é a dor deles, que eu tenho hoje o que chamam ele lugar de fala, né? Então eles se sentiram representados. Para mim, o meu objetivo foi atingido, que era justamente esse. Era me defender e defender essas pessoas, defender a bandeira, né? Contra a discriminação. E eu tive conhecimento de histórias de outras pessoas desse grupo e de outros fatos, sabe? Que são casos, assim, absurdos, né? Tem uma garota, ela é uma luz divina que tá viva aqui no nosso plano, né? E assim, a história dela e a força de vida que ela tem, sabe? O vocabulário que ela tem. É uma criança cega. Ela é cega de um olho e tem baixa visão do outro. Ela diz que já foi chamada de aberração na escola. Já jogaram ela dentro da lata do lixo. O prato lá que ela usa da merenda é de vidro. A molecada bota a perna pra ela cair em cima do prato de vidro. Imagina isso. Então assim, não é uma vez, são centenas de vezes que ela passou por isso, né? E ela é muito bem resolvida. Mas assim, quando um parente ou ela mesmo é atacada, não é o primeiro ataque que ela sofreu, são centenas de ataques. E isso machuca demais ela, entendeu? Assim como eu soube de um outro caso, um caso gravíssimo. Trágico até, mas isso não foi por esse grupo, foi por uma outra pessoa que fez contato comigo. A pessoa tinha na casa dela um porta-treco em cima de um aparador. A filha de 1 ano e meio puxou esse porta-treco, tinha um canivete aberto. Espetou o olho da menina, ela teve que tirar o globo ocular. Um trabalho, sabe, longo e doloroso para a criança. Prótese, tratamento, né? Enfim, adaptação e tal. Essa mãe desenvolveu depressão, porque ela se culpava pelo fato da filha perder a visão, né? Não sabia como isso ia acontecer, ia se desenrolar na vida dela, e a mãe cometeu suicídio. Meu Deus. Aí essa menina daqui não sei, ela deve estar hoje já com quase 20 anos, imagina essa menina ouvindo uma piadinha. Claro. Ah, sua caolha, sua ceguinha. Toda a bagagem que ela tem de trauma na vida dela, não é só o ceguinha. Ela perdeu a mãe. A mãe se matou por conta disso. Do problema que ela tem, entendeu? Então a discussão é muito mais profunda no lado de quem está sofrendo a ofensa. Então isso me fez olhar com muito carinho para essa questão. Tá me fazendo muito bem, porque eu tô me abrindo para outras questões de inclusão. Eu tô me levantando, sabe, com o que eu posso para tentar informar as pessoas. E verdadeiramente, assim, ressignificou a minha vida, isso aí. Não, meu trabalho permanece o mesmo, mas assim, eu encontrei uma nova
uma nova forma de servir, né? De servir o próximo, de ajudar as pessoas a encontrar um caminho, né? Porque eu venci, eu tenho uma visão só, meu problema é muito menor do que essas pessoas, mas o meu concurso mesmo, eu passei como vaga normal, não tinha vaga Não tinha para vaga. monocular na época, né? Hoje tem, né? Não sabia. Hoje tem, porque a deficiência monocular é equiparada à deficiência física para todos os aspectos, né, de concurso, de vagas. Mas na minha época não tinha. Então isso nunca me limitou e a mensagem que eu queria deixar é essa, né? Assim, eu consegui, sou filho de dois trabalhadores, sabe, de classe baixa, classe média, baixa. Eu consegui prosperar com a minha força de vontade. Não foi fácil a parte da discriminação, mas eu consegui. Muitas pessoas conseguem, né? Mas a gente tem que aliviar a vida dessas pessoas, principalmente os que vão nascer ainda, né? Tem gente que não nasceu e que vai sofrer muito ainda, porque no Brasil, por exemplo, são quase 7 milhões de deficientes visuais que tem. É muita gente que sofre. O público de deficientes físicos no Brasil é enorme. Então, assim, não cabe uma piada contra esse grupo de pessoas, sabe? Para minimizar, para ridicularizar. A gente tem que evoluir, tem que entender, não só os deficientes, todos. Questão racial, questão sexual, religiosa, política. E tudo isso está ligado à intolerância, né? Parece que o ser humano está cada vez mais intolerante, cada vez mais crítico, né? E cada vez mais excretando pela boca, né? Nas redes sociais. Mas né? eu vou te falar, por um outro lado, olhando para o lado positivo, a gente que está aqui no poder, representando o Estado, o poder público, tem essa... É bom que a gente tenha essa discussão, tenha essa consciência e desenvolva mecanismos de endereçar essas questões. Se cada vez mais essas pessoas acham que estão à vontade, sentem à vontade para cometer esses crimes, nós também desenvolvemos tecnologia e meios para fazer um enfrentamento disso. Eu acho que essa é a beleza do seu trabalho, do que você está fazendo e também de uma série de coisas que a Polícia Civil tá desenvolvendo. Olha quantas delegacias você me contou, algumas eu passo em frente lá quando eu entro no prédio, nem sabia desse arranjo de delegacias. Então eu vejo, vendo o lado positivo, eu acho esse. Acho que a nossa instituição e as instituições de justiça têm que estar atentas. O poder público serve ao público, eu acho que a essência dele é isso. É enxergar isso e se movimentar em prol disso. O poder público tem um dever, né? Porque quando não há o acolhimento, a dor da vítima só aumenta, né? Potencializada essa dor. E a sociedade, é o dever da sociedade também de acolher e de estender a mão. Em muitos casos, por exemplo, eu fiz um estudo, pessoas com deficiência de ordem intelectual têm até 3 vezes mais chance de ser vítima de um crime sexual. Pois é. Por alguns fatores. Primeiro, muitas vezes ela não consegue se comunicar. Então ela não tem a capacidade de comunicação. Segundo, muitas vezes, quando ela se comunica, o que ela fala não tem credibilidade para outras pessoas. Fala, tem problema mental, imagina que o fulano fez isso com ela. E a terceira, que é a mais grave, que é quando o próprio agressor é responsável pela subsistência da vítima. Né? E aí pega uma pessoa que está no hospital, o enfermeiro que está cuidando, está abusando, um parente está cuidando, enfim. São várias questões, né? E assim, é um crime recorrente, porque isso vai durar anos, né? E silencioso. Então, o poder público não tem como acessar essas pessoas. Quem tem que levar conhecimento do poder público? Quem está em volta ali, a família, os amigos, os vizinhos, que estão percebendo alguma questão, tem que denunciar. Tem que comunicar ao Estado, mesmo que seja uma possibilidade, uma desconfiança. E o Estado tem um canal, né? Porque é isso. É um crime que tem uma subnotificação enorme, pelas Crimes características sexuais, dele, né? Principalmente, né? Existe uma subnotificação imensa, né? Uma estimativa nesses casos, né? E se a pessoa não quer denunciar, tem um Disque 100, que é um serviço do governo federal, né? Que a pessoa pode relatar casos lá. É um órgão vinculado ao Ministério da Mulher. No estado de São Paulo tem o 181, que também pode fazer denúncia anônima. Então, assim, se a pessoa não está com receio, não tem certeza, mas está desconfiada, denuncia, porque o Estado vai tomar conhecimento disso e vai apurar. Às vezes, essa denúncia é a única forma que essa pessoa que está sofrendo esses crimes
tem de sair dessa situação. Porque de outra forma não vai ser possível, né? Então, às vezes, a pessoa fala, não vou, mas se você não estender a mão, não denunciar, você vai condenar aquela pessoa a ficar 10, 15, 20 anos sofrendo na mão de um abusador ali, né? Então, eu acho que é um trabalho importante, que envolve coragem, né? Envolve coragem de todos, né? Principalmente do Estado, mas da sociedade de amparar, né? De amparar e estender a mão a quem precisa. O sentido de ter sociedade civil é esse. Se a gente não enxerga um senso de coletividade e amparar os mais vulneráveis, a gente existe como coletividade por quê? Sim. Né? Eu penso dessa forma. São as convenções, né? O agrupamento humano ele é feito por conveniência, né? Enfim, a gente se submete às regras, né? Enfim, do bem-estar, do bem viver ali, mas existem essas questões, essas compensações, né? Do dever e dos direitos, né? Então a gente tem que se auxiliar e sempre olhar para os grupos mais vulneráveis, né? Que são crianças, adolescentes, deficientes, pessoas discriminadas, né? Que são pessoas que estão buscando um lugar, né? Que estão ainda ali numa situação muitas vezes de invisibilidade, né? Então, enfim, é uma questão que a gente tem que avançar muito ainda, né? Tem muita coisa para ser falada, muito conhecimento. A gente tem que abrir muito a mente para isso ainda, né? Por exemplo, falar de inclusão, né? É um raciocínio que a gente tem que fazer. Pô, você é a favor da inclusão? Sou a favor. Tá bom, quando você vê, está com pressa, o elevador está demorando porque tem um cadeirante tentando entrar ou sair. Aquilo te incomoda? Não. Quando você está vendo televisão e está aparecendo ali aquele tradutor para quem é surdo, né, que está fazendo a linguagem dos sinais, aquela pessoa fazendo tradução o tempo inteiro na programação, isso te incomoda também? A questão de você falar com uma pessoa que tem uma deficiência mental, que não consegue falar corretamente, você não entende as palavras dela, a fala fica mais lenta, isso te incomoda? São questões que a gente tem que se perguntar para falar verdadeiramente que a gente é a favor da inclusão. Inclusão é isso. Não adianta falar da boca para fora, eu sou a favor da inclusão, e essas questões que envolvem pessoas que têm especificidades, essas minorias, me incomodarem, né? Então, a gente tem que se abrir e verdadeiramente abraçar essa causa, né? Para a dignidade e uma melhor vida dessas pessoas. Perfeito. Rodrigo, vou te agradecer vir aqui. Mais uma vez te acompanho nas redes sociais, acho formidável o trabalho que você está fazendo e já fico com o gosto de quero mais aqui para você contar os desdobramentos de tudo isso aí. Tá bom, meu irmão? Meu irmão, obrigado pelo convite. É um espaço que eu tô tendo, né, para falar um pouco da minha vida e principalmente, que é o mais importante, dessa causa, da discriminação e da inclusão, né? Que é isso que mais importa para mim nesse momento e para muitas pessoas, né? Que eu tenho me feito o instrumento delas, né? E você é um grande amigo, enfim, um grande delegado. Eu tive o prazer de conhecer quando estava no DIPOL, enfim, não sei se ainda está por lá, mas estava na unidade de inteligência, né? A gente sempre estava interagindo junto, né? Em trabalhos lá. Enfim, sempre te admirei demais. Obrigado. Tenho certeza que seu projeto aqui vai mudar muitas vidas também, porque a informação e a educação é um elemento que muda e transforma a vida das pessoas, né? Então, você está dando a orientação, as ferramentas, né, para essas pessoas terem uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida. Eu tenho certeza que o seu propósito vai prosperar demais. Obrigado pela oportunidade, um prazer contar com a sua amizade e com a sua admiração. Valeu, gente. Obrigado. Dá um toque pra galera. Googla aí no Insta lá o perfil do Rodrigo, o nosso. Delegado Baptista, com o P mudo, hein? Tá bom? E vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio.